Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, que você esteja muito feliz com o nosso Senhor Jesus, né? E com esse Deus maravilhoso que tem se revelado para nós, para mostrar para nós o seu grande poder. E essas revelações que ele teve, ele deu para nós através da tua palavra, que é a Bíblia, né? Que ele veio se revelando, estamos falando dessa série dos nomes de Deus. Por que que ele fez dessa maneira? Você já parou para pensar? Por que foi que ele fez dessa maneira? Por que que ele foi se revelando aos pouquinhos para nós? Falando primeiro que ele era o Deus Elohim, o Deus Criador, que criou todas as coisas. E aí a gente vê a imensidão do poder dele na criação. E tudo que existe foi ele quem criou. Ele criou do nada. E aí ele vem se revelando. Sabe por quê que ele veio se revelando aos pouquinhos? E hoje nós vamos falar de mais uma revelação do nome de Deus. É para que nós entendêssemos o poder que ele tem. Para que nós entendêssemos o poder do nome de Jesus. E entender o porquê que as trevas temem tanto o nome de Jesus. É por isso que Deus veio se revelando para nós aos poucos. E a nossa limitação nos permite entender ainda muito pouco do seu poder. Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que é o outro nome de Deus, que é o Abba Pai. É Abba Pai, que significa meu Pai. Nós vamos entrar hoje nesse tema. Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações para que você possa receber todo esse conteúdo em primeira mão, tá certo? Peço também para você os vídeos que você ainda não assistiu, que você clique aqui embaixo. Eu vou deixar na descrição daqui desse vídeo os outros nomes de Deus que a gente já vem conversando. Isso é importante para você conhecer, para você entender o poder desse Deus ao qual você está se relacionando, ao qual você está conversando a cada dia. Ele é muito poderoso e ele pode fazer coisas impressionantes a nosso favor por nós, mas principalmente que nós possamos nos satisfazer, ser inteiros, tendo a presença dele do nosso lado, sendo melhores amigos dele e ele nossos melhores amigos. Essa é a maior riqueza que um ser humano pode ter. É esse relacionamento profundo com o Pai. Você também pode deixar o seu pedido de oração aqui embaixo, que a gente vai estar orando por você, pela sua causa. Você não precisa se expor. Só coloca seu nome, ora por mim, ora pela minha família, ora por um emprego, ora por uma porta de trabalho. Dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Hoje vamos falar desse Deus maravilhoso que se revelou como o nosso Abba Pai. E eu gostaria de ler com você um texto para a gente entender duas coisas importantíssimas hoje, que é sobre Deus como nosso Pai e Deus como ter nos recebido como filhos adotivos. Vamos lá para Gálatas, capítulo 4, versículo 4 ao 7, que diz assim a palavra de Deus. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho,
sendo filho, também herdeiro por Deus. Quantas bênçãos Deus revela para nós nesse versículo. Quantas maravilhas. Ele está dizendo aqui que nós somos agora filhos, que Ele nos adotou, que nós não somos mais escravos de nada. Nós somos filhos, nós recebemos o espírito de adoção, o espírito do filho dele, que é filho legítimo, e nós somos também filhos legítimos agora. Somos os irmãos de Jesus, né? O Jesus, ele é agora o primogênito de Deus, né? E nós somos os outros filhos do Pai. Para nós entendermos a profundidade dessa adoção, nós precisaríamos entender como que funcionava a adoção lá no Antigo Testamento. Tem um texto lá em Gênesis, no capítulo 48, do 8 ao 12, que fala sobre a cerimônia de adoção. Quando você estuda a cultura, como era que era feito, quando Deus foi se revelando lá para o povo de Israel, a gente consegue entender a profundidade dessa adoção. O que acontecia? Quando um filho era adotado, ele tinha recompensas maiores. Por quê? Porque esse filho, ele já não tinha mais pai, ele já não tinha mais mãe. Então, ele quando alguém adotava, existia uma cerimônia chamada cerimônia da adoção, e essa criança, esse filho que era adotado, ele recebia a porção dobrada. Ele recebia a herança dobrada dos outros filhos que eram legítimos. Olha só, que maravilha! O filho adotivo, ele recebe recompensa maior. Olha só o que o nosso Deus, ele faz para nós. Ele nos dá a recompensa dobrada de filhos. Ele nos dá, isso é muito forte. Você se tornar filho de Deus por adoção é muito forte. A gente não tem noção das bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida. E por falta de conhecimento disso, muitas vezes nós não desfrutamos. Nós podemos clamar Abba Pai. Abba Pai. Depois você lê esse texto de Gênesis, mas eu quero ler só o trechinho que fala quando Jacó ele vai abençoar, e a gente precisa mesmo entender a história, porque quando a gente estuda as 12 tribos de Israel, não aparece o nome de José, só que aparece o nome de Efraim, dos dois filhos de José, que é Efraim e Manassés. Mas por que acontece isso? É justamente por causa disso, porque Jacó, ele fez a cerimônia de adoção para os filhos de José. E essa cerimônia, ela era feita assim, quando o patriarca pegava as crianças e colocava entre os joelhos, e isso era a simbolização que ele estava fazendo a adoção. Olha que lindo. E às vezes a gente lê isso na Bíblia e a gente não percebe, né? Olha só. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José, Israel é Jacó: eu não cuidava ver o teu rosto. Eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Esse pedacinho aqui, que fala aqui, tirando-os de dentre os joelhos de seu pai, tirou de dentre os joelhos, ou seja, isso simbolizava que Jacó tinha feito a cerimônia de adoção para os filhos de José. Isso é algo muito, muito forte e muito importante para nós. Eu e você
fomos adotados por Deus. Nós recebemos o espírito de adoção. Hoje nós podemos clamar Abba Pai. Quando os discípulos perguntaram para Jesus lá no Novo Testamento, já quando eles viam Jesus orando e eles ficavam encantados com a forma que Jesus orava. E quando eles perguntaram para Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus fala assim, comece a orar assim, Pai nosso que estais no céu, que é o famoso Pai nosso que nós conhecemos. Eu vou até fazer um vídeo sobre essa oração do Pai Nosso, quão profunda ela é, quando nós entendemos de fato o que está sendo falado ali. Mas hoje eu quero falar para você que você é um filho querido, que você pode clamar Abba Pai. Jesus também clamou Abba Pai. Quando ele estava prestes a ser crucificado, ele falou, Abba Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Que hoje você receba esse entendimento desse Pai que te ama, desse Pai que olha para você a todo momento, esperando você buscar Ele e falar, Pai, Abba Pai, meu Pai, me dá uma direção, meu Pai me cura, meu Pai me socorre, meu Pai tira as feridas do meu coração, meu Pai cura as minhas emoções, cura meus traumas, cura o que me impede de estar na Tua presença. Meu Pai, me ajuda a me achegar a Ti. Meu Pai, o Senhor é o meu Pai. Você pode clamar meu Pai. Eu quero orar com você para que Deus continue nos dando esse entendimento, enchendo o nosso coração de esperança e de alegria, porque Ele é o nosso Pai. Vamos orar? Se coloque diante de Deus, fale com Ele. Ele é seu Pai, Ele está aí pertinho de você, está aqui pertinho de mim, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. O que significa isso? O onipresente, Ele está em todo lugar, a todo tempo. O onipotente, Ele pode todas as coisas. E onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece você. Ele conhece o que você está precisando. E às vezes você pode pensar, mas se Ele conhece, por que eu tenho que falar? Nós precisamos falar o que nós precisamos para Ele, para nossa própria consciência. Impressionante isso, né? Mas é para nossa própria consciência. A oração é um mistério muito grande, mas eu posso te garantir uma coisa. Quando a gente entra diante da presença de Deus, nós não saímos mais da mesma forma. Nós saímos diferentes. Nós saímos cheios de Deus. Nós saímos mais maduros, mais confiantes. E muitas vezes, o milagre acontece na hora da oração. Outras vezes acontece progressivamente, porque Deus sabe a hora certa de entregar para nós o que nós precisamos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te louvar, Te engrandecer e Te bendizer, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua palavra é maravilhosa, ela nos enche, ela nos dá conhecimento, ela nos dá sabedoria, ela nos dá percepção de vida, ela muda a nossa visão, ela muda a nossa mente, ela nos dá paz, ela nos dá segurança. Pai, obrigado por se revelar para nós como Pai e nos dar essa herança, que é viver a eternidade contigo. E mesmo que ainda não chegou o tempo de estarmos nessa eternidade contigo, o Senhor nos dá o privilégio de se relacionar contigo, de levar a Ti as nossas angústias, as nossas súplicas, as nossas dores, as nossas injustiças, porque muitas vezes fazem injustiça conosco, mas o Senhor é o Deus que acolhe todas as nossas orações e responde cada uma delas.
Hoje queremos te agradecer por você ser o nosso Pai e clamamos a ti, Pai. Abba, Pai, nos socorre. Olha para as nossas dores. Olha, Senhor, para as nossas famílias. Olha para os nossos casamentos, para os nossos filhos, Pai. Ó, Senhor, estamos vivendo um tempo tão difícil, um tempo onde os valores foram trocados, onde muitas coisas estão fora do lugar. Mas nós cremos que o Senhor nos conservará em paz até a sua volta. Essa é a esperança que nós temos, porque estamos seguros nas tuas mãos. Ó Pai, Abba, Pai, olhe para nós nesse dia. Atenda cada um que está nesse momento de estudo, nesse momento de oração. Olhe para cada um de nós e nos dê experiências contigo, Pai. Em nome de Jesus que eu oro agradecida, porque eu creio que o Senhor fará muito mais do que estamos fazendo. Também peço que o Senhor repreenda toda a obra do maligno, tudo que o inimigo tem tramado contra nós e contra a nossa família, Senhor. Que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se essa mensagem te abençoou, deixa aqui o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante e o próprio YouTube vai entregar para outras pessoas também. E compartilha com alguém que Deus tocar no teu coração, que você sabe que está triste, que está precisando de um carinho de Deus hoje. Compartilha. Conto com você para que esse canal cresça e que você seja um semeador também da palavra de Deus. Estamos cumprindo o ID de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja um semeador da palavra. Um abraço e até a próxima. Deus te abençoe.